André Komatsu é um artista paulista que vive e trabalha em São Paulo. Sua produção transita por questões que envolvem o mundo nas suas múltiplas camadas e espessuras: políticas, sociais, espaciais, materiais e filosóficas. Contudo, interessa ao artista o que podemos chamar aqui de desvelamento do funcionamento da realidade, que, de outro modo, o artista nomina de sistemas de controle. Neste contexto, importante a distinção do que é realidade e real. No âmbito da psicanálise lacaniana, que aqui se torna oportuna, a realidade é mediada pelo simbólico, a linguagem, e pelo imaginário, as imagens, quando organizamos e representamos a realidade psiquicamente. Assim, a realidade é algo construído pelo sujeito, diferentemente do real, que não se manifesta plenamente pelo simbólico e imaginário. O real se apresenta resistente à linguagem e seus significados. Quando a realidade construída e organizada pelo sujeito se rompe, pelo trauma, por exemplo, o real emerge, visto a sua impossibilidade de representação. A realidade, vista através de suas múltiplas camadas políticas, sociais, espaciais, materiais e filosóficas, diverge, contudo, quando vista pela sua estrutura de espessura. Se por camadas entendemos as partes definidas e sobrepostas de uma estrutura, a espessura é uma grandeza de comprimento que pode abranger as camadas na sua totalidade. Sob este aspecto, a realidade, com suas camadas delimitadas e definidas de algum modo, atende à nossa limitada visão de mundo cotidiano. Contudo, não revela o seu real funcionamento, quando a entropia das suas camadas corresponde à dinâmica do real, ou seja, quando diferentes camadas interferem entre si, acabam por estabelecer relações que formam uma rede dinâmica. Neste contexto, uma alteração em determinada camada pode produzir efeitos sobre outras, desencadeando novas mudanças e modificando o funcionamento do conjunto. Assim, as camadas não devem ser compreendidas de forma isolada, mas como partes de uma espessura, de um sistema no qual suas interações, influências e conexões contribuem continuamente para a formação do real. A produção estética de Komatsu é de natureza político-filosófica, em que a abordagem da realidade como tal se manifesta insuficiente, dada sua falta de interação e repercussão entre as partes das suas camadas. De outro modo, a percepção do mundo como espessura, onde existe a interação e repercussão das suas camadas, dada sua estrutura entrópica, permite o alcance crítico do real.
Assim, a produção estética de Komatsu está fundada na superação da realidade em prol daquilo que é real. De algum modo, trata-se da superação daquilo que é mera experiência em prol de algo que se manifesta como a coisa em si, ou seja, o artista promove uma espécie de depuração da realidade a fim de desvelar a essência, o real. Na década de 1960, o artista francês Daniel Buren foi o primeiro a afirmar que arte é política. Certamente, não estava se referindo às particularidades das políticas partidárias, senão à política a partir da sua dimensão filosófica, entendida como exercício crítico sobre a convivência em sociedade a partir das suas organizações de poder, das leis, dos direitos e dos deveres. A política como estudo e reflexão sobre a justiça, a liberdade, o poder, o governo e principalmente a forma como a vida em sociedade se organiza. A pesquisa estética de André Komatsu, ao voltar-se ao real, manifesta-se criticamente sobre as formas de existência nas suas mais variadas instâncias, implicadas umas às outras, de forma que a experiência de mundo se manifesta tramada nos seus mais variados aspectos, especialmente aqueles político-filosóficos. Neste contexto, a arquitetura tem um papel relevante no seu trabalho, como espacialidade e como materialidade. Como espacialidade, promove uma espécie de reorganização da realidade a partir de uma dimensão crítica, quando oferta novas abordagens sobre as problemáticas do mundo atual. Como materialidade, os materiais utilizados pelo artista, sacos de cimento, cabos de aço, tijolos, concreto, dentre outros, contrariam aqueles da tradição da arte, rompendo com seus ditames. A utilização destes materiais de construção constitui-se como afirmativa de um processo de reconstrução. Assim, a presença destes materiais vinculados à construção civil traz implícita, de forma complexa e metafórica, as possibilidades de existência do sujeito no mundo. Neste contexto, relevante abordar o ensaio filosófico de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. Para o filósofo, o construir e o habitar estão profundamente relacionados quando recorre à etimologia para interpretar as palavras alemãs bauen, construir, e wohnen, habitar. A palavra do antigo alto-alemão, usada para dizer construir, "wohnen", significa habitar, permanecer, morar. Contudo, de acordo com o filósofo, ela não significa que construir é apenas habitar, senão também
como se deve pensar o habitar. Heidegger apresenta as complexidades do habitar. Na medida em que trabalhamos e habitamos, temos uma profissão, fazemos negócios, viajamos, etc., habitamos em diversos lugares. Bauen significa, além de construir, habitar segundo o modo pelo qual somos homens sobre essa terra. Assim, Bauen, construir, indica que o homem é à medida que habita. Habitar é o traço fundamental do ser homem. De acordo com o filósofo, construir, no sentido de habitar, possui duas acepções: construir como cultivo e crescimento, e construir como edificação de construções. As duas acepções referem-se ao modo pelo qual somos no mundo. Para o filósofo, coisas, como uma ponte, por exemplo, são lugares que propiciam espaços, em que o limite dos espaços não é o seu fim, senão o início da sua essência. A reflexão de Heidegger sobre coisas e espaços torna-se aqui oportuna à medida que Komatsu se apropria de materiais da arquitetura, promovendo novas espacialidades. O enfrentamento crítico promovido pelo artista sobre a realidade, agora convertida em real, vale-se da arquitetura pelo seu caráter simbólico, como estrutura histórica de manifestação de poder, como lugar-abrigo do homem frente às intempéries do mundo, ou ainda como estrutura transformadora da realidade e construtora de outras espacialidades. Apesar da utilização de materiais da construção civil desprovidos de qualquer tipo de ideais estéticos fundados no conceito de beleza da tradição, suas obras refletem o rigor crítico reflexivo que as antecedem. O artista explora potencialmente os aspectos materiais, estruturais e construtivos dos materiais utilizados, formulando novas possibilidades de realidade. Ao adotar materiais estruturais da arquitetura, ou seja, aqueles que fazem parte da sua ossatura, da sua interioridade, revelando o avesso da realidade, Komatsu promove uma espécie de desvelamento da experiência de mundo. Suas obras-construções aproximam-se ao pensamento heideggeriano ao conciliarem a experiência do ser no mundo, o habitar, com o construir, indissociavelmente. A partir do construir, com todos os seus recursos materiais, o artista reflete política e filosoficamente sobre nosso habitar. Relevante considerar a dimensão ética que a sua produção traz ao promover reflexão crítica sobre ações,
valores e mecanismos que regem a sociedade atual. Komatsu utiliza metaforicamente elementos da arquitetura, oferecendo resultados de certo modo nonsense. Nada é realmente útil, senão no âmbito de uma reflexão estético-conceitual. Trata-se de coisas que são e geram espaços, tal qual nos fala Heidegger. Apesar da profícua abordagem crítica das suas obras, podemos localizar filiações históricas, como, por exemplo, em Avante Um, quando reúne no chão vários moldes da Avenida Paulista. Na dúvida entre posicionar a obra horizontalmente ou verticalmente, optou pela primeira. Segundo Leo Steinberg, em seu ensaio Outros Critérios, o plano vertical da tradição foi superado pelo plano horizontal da cultura. Na obra interventiva de Komatsu, o plano da cultura constitui-se como afirmativa do real, quando concilia todas as questões e problemáticas que envolvem a sociedade atual. Outra questão relevante refere-se ao fato dos materiais utilizados por Komatsu não serem aqueles descartados pela natureza ou pela sociedade, tal qual aqueles utilizados pela arte povera, senão materiais de construção. O ato de construir define o modus operandi do artista, quando questões relativas ao ser no mundo e sua consequente posição ética e política determinam uma nova ordem fundada numa reflexão de natureza crítica. A simples ordenação de sacos de cimento, respeitando a sua ortogonalidade, faz remeter, de algum modo, ao minimalismo norte-americano, quando uma coisa depois da outra, como nos fala Donald Judd, obedece à lógica modular. Contudo, no caso de Komatsu, mais uma vez, o desvelamento se dá. A pele embalagem é retirada em partes, cirurgicamente, revelando o corpo essência da matéria. Contudo, nada que é gratuito. Contraposta à matéria, a marca da empresa, uma embalagem oficial que segue os parâmetros regidos pelo mercado e tudo o que ela representa no contexto político e econômico da sociedade. A arquitetura, utilizada como metáfora dos poderes públicos, especialmente quando vista pela especulação imobiliária, produz efeitos extremamente nocivos à sociedade, como, por exemplo, o processo de gentrificação. A reverberação dos seus efeitos no espaço urbano-social é metaforicamente tratada pelo artista na sua série Estudo de Campo,
quando cria uma geometria lógica e projetiva sobre o espaço urbano a partir de fotografias de arquiteturas. Como o nome da série alude, estudo de campo, trata-se da investigação do espaço a partir do ambiente urbano, ou seja, quando o espaço é considerado pelos seus aspectos construtivos e supostamente organizados. Assim, questões como limites e fronteiras, ocupação do território, ordem e desordem, construção e destruição, espaços público e privado, natureza e intervenção humana emergem nas suas obras. A geometria distendida que o artista inscreve nas imagens arquitetônicas e seus entornos revela-se extremamente inteligente e sutil. A geometria é a base da representação urbana, assim como do pensamento arquitetônico. Distender uma geometria envolvendo a imagem arquitetônica, o espaço da imagem e o papel em branco aproxima-se de algum modo a fala do artista brasileiro Leonilson, quando afirma que o espaço em branco, em volta dos desenhos, é o outro lado, o lado onde a gente entra às vezes e que deve se preparar para entrar definitivamente. As figuras parecem estar entrando em algum espaço a descobrir. Acho que, se forem atentas, uma hora elas entram bem fortes do outro lado sob a forma de energia. Conclui. Nesta série também se torna notória a discussão que o artista promove sobre lugares e espaços, em que o limite dos espaços não é o seu fim, senão o início da sua essência, tal qual nos fala Heidegger. Finalmente, a produção artística de André Komatsu aborda sutil e cirurgicamente questões prementes na vida em sociedade, adentrando suas espessuras, sem abdicar, contudo, das suas filiações estéticas históricas.